Então, bom dia. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre uns conceitos bem básicos, na verdade, do cotidiano, mas com a intenção de mostrar que, mesmo nas coisas simples e familiares, sempre dá para olhar com um novo ponto de vista. Vou começar falando do conceito de número. Já conhecemos vários tipos de número. Tem os números inteiros. Zero, 1, 2, 3, etc. E também tem os números negativos. E além dos números inteiros, tem as frações. Também conhecido como os números racionais. E como sabemos, estes são números da forma A sobre B, onde A e B são números inteiros. E B diferente de zero. Então, por exemplo, o meio, 2/3, 3 sobre 1, que é o número inteiro 3, etc. E também, talvez saibam que as frações não abrangem todos os números que existem. Tem outros números, o conjunto maior de números, que chamam os números reais, que abrange também números do tipo π, ou a raiz de 2, né? E já o matemático grego Pitágoras, ou pelo menos a escola, os seguidores do Pitágoras, já sabiam que esse número raiz de 2 não pode ser nenhum número racional. Para nós isso não é grande problema. A gente diz que o número raiz de 2, apesar de não ter nenhuma representação como fração, pode ser escrita como um decimal, com uma sequência de casos decimais que vão até o infinito sem repetir. Então, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Aqui que está 2,13, 6,2, etc. E aqui isso é apenas uma aproximação à raiz de 2. Eu posso melhorar a aproximação acrescentando mais casos decimais. Para Pitágoras e os seguidores dele, esse fato de raiz de 2 não ser racional foi um grande problema, porque eles não tinham, naquela época, o conceito de um número racional. Eles não expandiam números como decimais. Então, para eles, foi realmente um problema filosófico responder se esse número, raiz de 2, realmente existia ou não. E eles decidiram que existia sim, mas num sentido bem diferente dessa ideia de expandir em decimais. A ideia deles foi o seguinte:
Então, na matemática, estudamos triângulos. Entre os triângulos que têm essa forma com um ângulo de 90 graus aqui. E tem um resultado que é atribuído a Pitágoras, mas, na verdade, provavelmente os babilônios já conheciam esse resultado 1000 anos antes de Pitágoras. Mas, enfim, é um resultado extremamente antigo, que diz que se o comprimento desse lado aqui do triângulo é A, e que esse lado é B, eu quero uma fórmula para o lado C, o resultado diz que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Okay? Por exemplo, se A fosse 4 e B 3, então 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9 é 25. E conhecemos 25 como 5 ao quadrado. E, de fato, C é 5. Voltando à raiz de 2, para Pitágoras e os seguidores dele, o significado do número raiz de 2 seria o comprimento desse lado aqui, desse triângulo. Se monta um triângulo com 90 graus aqui, lados de uma unidade de comprimento, uma também, aí esse lado tem que ter um comprimento cujo quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 2, ou seja, raiz de 2. E como eu falei, então, para eles, essa noção aqui não existia, mas para eles a raiz de 2 existia sim, porque representava o comprimento de uma certa reta que você poderia construir a partir de números que já existiam. Ok. Isso só como introdução para tentar enfatizar essa ideia que o conceito de número pode ser mais ou menos flexível e evolui ao longo da história. O que eu quero falar hoje, na verdade, é sobre nós. Nós não no sentido de vocês e eu, mas nós no sentido de emaranhados numa corda, né? Ou no caso numa mangueira. Tipo, eu pego uma mangueira, aí eu vou dobrar, aí esticando, então eu tenho um nó, ok? Então, para raciocinar com nós, no quadro, então eu vou fazer uns desenhos. Primeiramente, eu vou desenhar esse nó aqui. Ok? Essa é a minha representação no quadro daquele nó que eu acabei de fazer. E para falar sobre esse nó, eu vou dar um nome a ele e vou chamá-lo de A, ok? Agora deixa eu desenhar um outro nó, B. Ok? Esse é outro nó que eu vou chamar de B. De fato, aqui está o modelo de B, ok? Eu posso continuar e fazer outros desenhos, por exemplo, que tal esse, C? Então, é bastante claro que se eu fizesse um modelo físico desse desenho aqui, C, seria basicamente A com
mais um laço aqui introduzida. E seria fácil desfazer aquele laço e voltar esse formato de A. Então, por isso, mesmo sendo desenhos diferentes, né? Visivelmente, esses desenhos são diferentes, mas eu quero considerar que representam o mesmo nó. Porque se eu fizer um modelo físico, eu posso manipular um dos modelos e chegar no outro, ok? Então, eu vou considerar A e C a serem iguais, mesmo não sendo exatamente o mesmo desenho, certo? No outro lado, A e B, pelo menos parecem ser diferentes, ok? E, de fato, são diferentes. A e B representam nós diferentes, porque, independente da quantidade de manipulação que você fizer nessa mangueira, você não vai chegar nunca no mesmo formato que essa mangueira aqui. Claro, existem certas regras para isso, né? Eu não posso passar a ponta final através da mangueira, porque então dá para desfazer qualquer nó. Então, é manipulação do nó mantendo as pontas fixas. Pode colar na mesa, por exemplo. Ok, mas eu falei que eu quero considerar os nós como um sistema de números. Eu falei números inteiros, frações, números reais. Agora estou falando de nós. Então, para um sistema de objetos ser considerado um sistema de números, eu acho que precisa, além dos próprios objetos, de uma maneira de combinar os objetos. Quer dizer, soma ou multiplicação. Okay? Então, por exemplo, entre os inteiros, podemos pegar dois inteiros, 2 e 3, por exemplo, e fazer a multiplicação, o produto, e o resultado é um outro inteiro, que é 6 no caso. E a pergunta então é, o que seria a multiplicação entre nós? A pergunta não é uma pergunta meio aberta. A ideia é fazer uma proposta para a definição de multiplicação. Então, se x e y são dois nós, o que vai ser a definição do produto x vezes y? Então, tem uma proposta relativamente natural. Voltando a esse caso de A e B, o que eu poderia fazer é o seguinte. Pegar a ponta terminal de A e ligá-la à ponta inicial de B. Ok? Eu até posso fazer isso com as minhas mangueiras. Aqui eu tenho A, e do lado eu tenho B. E agora eu vou pegar a ponta de A, conectar a ponta de B. Agora eu tenho uma mangueira maior que contém um nó, que eu vou chamar de produto de A com B. Como representar isso no quadro? Então, se x for, imagina, tipo, a sua corda começa, aí tem um nó qualquer aqui, aí termina. Aí a mesma coisa com y. Então, o produto de x com y será, por definição, o desenho que se obtém literalmente juntando os fios. Ok? Tá bom, isso é uma proposta. Agora podemos nos fazer perguntas sobre as propriedades dessa multiplicação. Uma pergunta natural é...
começar com uma observação. Para inteiros, frações e reais, sempre vale que um número x vezes outro número y tem o mesmo valor que y vezes x, certo? 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Os dois têm o valor de 6. Agora eu faço a pergunta se essa mesma propriedade vale para a multiplicação de nós. Pode parecer uma pergunta boba, porque essa propriedade de multiplicação de números é tão familiar para a gente que até parece uma pergunta boba perguntar se vale em outras situações. Mas, como esse produto existe num contexto bastante diferente do contexto de inteiros, frações, números reais, etc., não é óbvio a priori se vai valer ou não. Então, agora eu vou responder a pergunta e explicar a minha resposta, mas para quem está assistindo o vídeo e queria pensar sobre um pouco, então poderia pausar agora, se quiser. E aí, já pensou? Então, a resposta é sim. A multiplicação de nós satisfaz essa propriedade. E agora eu vou explicar por quê. Ou eu vou explicar uma maneira de se convencer desse fato. Para ficar mais concreto, eu vou explicar num exemplo, o exemplo de A e B, que eu já estava usando desde o início. Okay? Por definição, A vezes B é esse nó aqui. Agora, lembrando que eu sempre posso manipular o nó e permanecer o mesmo nó. Em particular, eu poderia pegar essa parte que contém A e esticar a corda e fazer esse nó A ficar muito, muito pequeno. Okay? Então, isso é igual a... Então, eu vou... assim. Então, temos cópia de B, que é ainda grandão, e um A pequenininho. E agora, eu vou imaginar pegando esse nozinho e deslizando o A ao longo do fio, ao longo da corda, da mangueira. E eu vou passar esse A para dentro de B, certo? Ok, e agora dentro de B tem o... Ups. Então isso ainda é o mesmo nó. Eu vou continuar, né? Passar A ao longo de B até sair do outro lado. E agora eu tenho
B. E essa versão pequenininha de A. E agora é só afrouxar novamente essa parte da corda que contém A, e A vai voltar ao seu tamanho normal. Eu acabei de demonstrar que A vezes B é igual a B vezes A. E apesar do fato que eu fiz isso apenas por um exemplo, A e B são nós específicos, é claro que o mesmo raciocínio se aplica a qualquer par de nós, x e y. Ok? Então, nesse sentido, a multiplicação de nós é similar à multiplicação de números comuns, tipo inteiros, frações, reais, etc. Eu posso comentar que matemáticos também estudam outros sistemas de números que não são nem inteiros, nem nós, que são coisas mais abstratas, em que deixa de valer essa propriedade. Você pode ter situações em que x vezes y é diferente de y vezes x. Mas hoje eu vou continuar falando de nós. Quais outras perguntas podemos fazer? Então, vou introduzir um conceito. Então, em determinado sistema de números, um chamado elemento neutro é o número ali com essa propriedade, que quando você multiplica qualquer número do sistema, que vou representar com x, quando você multiplica com esse elemento E, isso devolve o próprio x como resultado. Okay? Por exemplo, obviamente, o número 1 é o elemento neutro nesse sentido. 1 vezes qualquer número é aquele próprio número. Ok. E um outro conceito o chamado inverso de um número x. A gente denota normalmente x com menos 1 aqui em cima. Com essa propriedade. Quando você tem o elemento neutro, E, né? Aí outro número x, o inverso, o inverso de x é aquele número que quando você multiplica com o próprio x, isso te dá o elemento neutro. Por exemplo,
O inverso de 1 é o próprio 1, né? Pois 1 vezes 1 é 1. O inverso de 2, então, qual... Well, agora depende do sistema de números em que a gente se situa. Se a gente pensa só em inteiros, então o inverso de 2 não existe. Porque qual inteiro que aquele inteiro vezes 2 dá 1? Não tem nenhum. Se a gente passa para um mundo maior de frações, números racionais, então existe sim o inverso. O inverso de 2 é 1 meio. Pois 1 meio vezes 2 é igual a 1. Mas, tecnicamente, no sistema de inteiros, 2. Na verdade, se a gente permanece no sistema de inteiros, muito poucos dos inteiros possuem inverso. 1 possui inverso, menos 1 possui inverso, né? Porque menos 1 vezes menos 1 dá 1. Mas nenhum outro inteiro possui inverso. Mas quando a gente passa para o mundo de frações, quase todos os números agora têm inverso. Porque A sobre B, e vamos supor aqui que A e B ambos são diferentes de zero, o inverso de A sobre B nada mais é que B sobre A. Okay? Então, todos os números racionais, com exceção de zero, possuem inversos. Ok, e agora, nesse novo mundo de nós e multiplicação de nós, o que acontece? Existe um elemento neutro? E se você pensa um pouco, então, isso é um nó com a propriedade que quando você multiplica esse nó com qualquer outro nó, o resultado é aquele próprio nó. Pensando um pouco, esse objeto aqui satisfaz ou serve a esse propósito, né? Então aqui, tecnicamente, é um nó. É o nó que consiste da corda sem nenhum nó, né? A corda estreita assim. Então, para raciocinar, eu vou também dar um nome a esse nó, o nó neutro, que vou chamar de I. Só para ilustrar, tipo, I vezes A, por definição, é assim. I seguido por A. O que é, evidentemente, o próprio A. Okay? Então, I é o elemento neutro para nós, ou seja, no mundo de nós, funciona como o número 1. E outra pergunta, se dado um nó, se existe ou não um nó inverso, no sentido dessa definição de elemento inverso que eu passei uns minutos atrás.
Só para enfatizar o que isso significa na prática, se o nó x possui o inverso, significa tem um nó x, tem outro nó, x inversa. E quando eu junto esses dois nós, então dá para manipular a corda e meio que desfazer todos os laços e chegar a uma corda sem nó, né? Que é o que eu estou chamando de nó neutro. Então essa é a pergunta. Será que é possível fazer isso? Ou o que pode acontecer? Pode ser que sim, né? Que para todo nó existe um nó inverso. Pode ser que não, que não funciona para nenhum nó, não existe, não tem como fazer isso. Ou pode ser que depende do nó, né? Pode ser que, por exemplo, esses nós A e B que eu estava considerando antes, talvez A possua o inverso, mas B não possua o inverso. Várias possibilidades. Então, novamente, se vocês querem pensar um pouco sobre, pode dar uma pausa no vídeo agora, depois eu vou responder. Então, agora. Bem, então temos já um exemplo de um nó que possui inverso. Né? Isso nada mais é que o nó neutro. Né? Porque se você multiplica o nó neutro com o nó neutro, você obtém novamente o nó neutro. Portanto, o inverso do nó neutro existe e é o nó neutro. Mas o interessante é que o nó neutro é o único nó para que isso vale. Ou seja, o nó x possui o inverso somente se x é o nó neutro. Eu vou demonstrar isso agora. Eu vou esboçar a demonstração. Então, vamos supor que existe esse nó inverso. Eu vou chamar de y temporariamente. Eu vou fazer a seguinte coisa. É uma situação meio hipotética. Vou colocar x, depois y, e depois x novamente, e depois y novamente, e vou continuar x, y, e o que eu queria fazer é meio que repetir esse bloco x e y um número infinito de vezes. Agora, isso pode ser problemático, com certeza é problemático fazer isso com cordas reais, do mundo real, porque não tem corda com extensão infinita. Até para caber no quadro não dá, né? Mas talvez se eu fizer cada cópia de x e y menor do que o último, eu vou poder caber todo mundo no quadro. Então, de fazer assim. Ok?
Então, eu vou considerar esse objeto esquisito. Eu vou raciocinar da seguinte forma. No lado, eu sei que x vezes y é igual ao nó neutro. Ok? Então, eu posso cancelar esse primeiro x com o primeiro y. E o segundo x e o segundo y também posso cancelar. Né? Então, também vai ser o nó neutro. E esse x e y também posso cancelar. Eu tenho uma série de cópias cada vez menores do nó neutro. Aí tudo isso junto me dá uma corda sem nenhum nó. Ou seja, o resultado de tudo isso é o nó neutro. Certo? Mas eu também posso fazer tudo isso de um outro jeito. Vou deixar aquele x inicial sozinho. Ok? Tenho um x. Agora eu vou olhar y e o próximo x. E o que é isso? Tenho y vezes x. Y vezes x, lembra que a gente provou uns minutos atrás que y vezes x vale o mesmo que x vezes y. E x vezes y, por nossa hipótese, é nó neutro. Então, y e x cancelam. Eu tenho agora um i. E o próximo y e x, pelo mesmo argumento, também cancelam. Aí, novamente, eu tenho uma série infinita de cópias de i. Então, tudo isso é uma cópia de i. Mas tem esse x inicial. Então, i é igual ao nosso objeto bizarro aqui, que é igual ao próprio x. Né? Portanto, x é igual ao nó neutro, que é exatamente o que eu afirmei no começo, que o único nó que possui inverso é o nó neutro. Certo? Então, na verdade, há muito mais que se pode falar sobre nós. É uma teoria ativa, área de pesquisa na matemática pura. E, acredite ou não, mas existem aplicações a essa teoria de nós, obviamente de partes da teoria de nós um pouco mais avançadas do que isso que eu expliquei para vocês hoje. Por exemplo, na biologia molecular, o DNA, vocês sabem que DNA forma esses hélice duplo, né? E esse negócio dentro da célula, às vezes, ficam emaranhados. E, de fato, questões na teoria de nós entram no estudo dos processos biológicos de como replicar o DNA. Enfim, isso... hoje eu espero ter comunicado um pouco sobre como a matemática, além de ser... fazer conta, obviamente, faz parte da matemática, mas que a matemática vai muito além de fazer conta. Também abrange
ideias mais conceituais, tem um forte aspecto visual, também até às vezes filosófico envolvido, e também que a resolução de problemas na matemática é um campo em que existe possibilidade de exercer a criatividade. Muitas vezes um problema na matemática só pode ser resolvido com uma ideia criativa, como essa ideia de juntar o número infinito de copias dos nós. E com isso eu vou terminar aqui. Obrigado.